Um dos motivos que foi nomeado por sociólogos, antropólogos, do que levaria a sociedade ocidental estar em tanta descrença, ou até mesmo se considerar muitas vezes ateu, está na questão de se Deus existe, é bom, por que então a gente sofre? Por que ele permite o sofrimento na existência humana? Se Deus é bom, por que que ainda tem criança morrendo de fome? Por que que um avião cai, tsunamis acontecem? Essa questão, que obviamente não é uma questão simples, nem filosoficamente superficial, porque ela demanda profunda reflexão e um mergulho num entendimento maior, a gente consegue, pelo menos a partir das escrituras, nesse vídeo eu gostaria de deixar para você algumas compreensões que o Evangelho nos dá, que a lógica da narrativa das Escrituras nos dão, que nos faz entender por que que Deus, sendo bom e nos amando, ainda nos permite sofrer e lidar com tantas dores. Porque se o sofrimento é inevitável, e é, se dor acontece para todo mundo, e o que vai determinar se a gente vai sair esfacelado e amargurado, ou mais maduro e humano, tem a ver com o entendimento que a gente carrega, as Escrituras trazem para nós uma compreensão da existência, e que a primeira que eu gostaria de deixar para você é um conceito teológico muito importante para a compreensão do mundo, de Deus, da sua própria existência, que é o conceito de queda. Nós vivemos num mundo chamado caído. O que que isso significa? Que a criação, ela é boa, ela é amada, ela é divina, ela é de Deus, ela é criada para Deus e por Deus, mas hoje ela está aquém do que ela foi criada para ser. Desde o Éden, lá do Gênesis, a gente vê uma referência de que, por causa da rebelião humana, do pecado humano, o mundo, o cosmos todo está em desordem. E uma das referências imediatas, como consequência do pecado humano e da rebelião humana, você pode ver lá no início de Gênesis, aonde agora a terra dá cardos e abrolhos. O que que isso significa? E que agora, às vezes, você vai plantar salsinha e o que vai nascer é um cacto. Você vai olhar e vai plantar manjerona e o que vai nascer é um espinheiro. Muitas vezes você vai imaginar que vai nascer uma criança linda e nasce um bebê anacéfalo, nasce um bebê com síndrome de Down, a sua esposa morre no parto, porque uma das coisas muito chocantes e realistas que as escrituras nos fazem enxergar o mundo é que esse mundo que é amado por Deus, hoje, por conta da rebelião humana, do caos na vida humana, e provocado pelo ser humano, o mundo está em desordem, ansiando pelo dia que ele será redimido, transformado e curado. A promessa bíblica que por causa da obra da redenção chegará o dia em que toda a criação será transformada, glorificada. O nosso destino, o meu e o seu destino, não é ir embora para o céu, mas os céus e a terra se tornarem uma coisa só. Mas hoje, você e eu lidamos com esse ambiente de um mundo caído. E nesse mundo caído, calamidades acontecem. Nesse mundo que está caído, coisas ruins acontecem para todo mundo, para bons, para injustos, para justos. Crianças são abusadas. A situação do mundo, por conta do mal que está presente entre nós e em nós, é que muitas vezes nem sempre um mais um dá dois, às vezes dá cinco, às vezes dá sete. E quando eu tenho essa compreensão clara, isso me dá uma cautela muito maior na hora de interpretar certas calamidades, seja na minha vida e, sobretudo, na vida do outro. No início ali das escrituras do Novo Testamento, você pode ler nos evangelhos quando querem questionar Jesus, porque alguns homens tinham sido assassinados e oferecidos em sacrifício, alguns galileus, e queriam saber se eles eram mais pecadores, o que que eles tinham feito para que porque aquilo tinha acontecido.
E a forma que Jesus lidou com aquilo não foi fazendo um discurso filosófico a respeito da morte daquelas pessoas. Ao contrário, ele deu um choque de realidade naquelas pessoas que o questionaram, falando: olha, há pouco tempo a torre de Siloé caiu e 18 pessoas morreram. E aí ele questiona: vocês acham que essas 18 pessoas que morreram eram mais pecadores que vocês? Ou numa outra situação onde o questionam de um bebê que nasce cego e falam quem pecou, porque na nossa mente moralista de causa e efeito, aonde um mais um sempre vai dar dois, aonde o bom sempre é privilegiado e o mal sempre é punido, na nossa lógica de moralismo de causa e efeito, uma criança nascer cega, alguém deve ter pecado. Algum karma deve estar acontecendo, alguma situação deve estar sendo punida, e perguntam para Jesus: quem pecou? E Jesus fala: não entra nesse caminho. Nem pai, nem mãe, muito menos a criança. Mas essas coisas, nesse mundo caído, onde dores acontecem, é para que a glória se manifeste. E um exemplo cortante dessa compreensão distorcida, equivocada nossa, de não reconhecer que nesse mundo caído coisas dolorosas acontecem para todo mundo, sofrimento é uma realidade que bate a casa de todo mundo, é os amigos de Jó. Lá no Velho Testamento, aonde Jó, depois de passar por muitos momentos de dores, é na chegada dos amigos, dos pseudo-amigos, que começam a questionar: o que você fez, Jó? Se você deve ter pecado, confessa para nós o teu pecado, porque está acontecendo tanta coisa ruim na tua vida que deve ter algum pecado aí. E eu não preciso ir longe, só pensando nos amigos de Jó. Há pouco tempo, de uma pessoa que passou uma situação muito dolorosa perto de mim, e uma amiga dessa pessoa me ligou, querendo entender, como teólogo e psicanalista, se existia algum motivo para Deus permitir essa dor. Uma pessoa cristã, sincera, mas profundamente equivocada na sua compreensão da vida. Porque uma das coisas mais dolorosas desses processos, desses questionamentos moralistas que querem entender a dor alheia, é que a gente vai ficando muito cruel. A gente vai ficando muito cruel com a dor do outro. E às vezes, ao invés de acolher e amar o outro, a gente quer fazer uma dissecação da dor que ele está vivenciando, achando um culpado. Tanto que, se você lê a história de Jó, mostra que Jó passou por todas aquelas dores que ele estava vivenciando, de filhos morrer, os bens se perdendo, mas o texto dizia que Jó não pecava. Porém, quando os amigos chegam e começa nesse ambiente de questionamento, quem pecou, quem não pecou, Jó começou a dar uma surtada. Porque a minha e a sua alma vai entrando em crise quando a gente começa a ser encorajado esses questionamentos moralistas da existência. E aí a gente, a dor que já era ruim, o sofrimento que já estava sendo avassalador, vai nos amargurando por dentro, porque as nossas interpretações, sejam moralistas, sejam culturais, aonde pessoas de sucesso nunca vão perder, aonde famílias bem-sucedidas nunca vai ter divórcio, criança não fica doente, ninguém vai nunca se envolver com droga. Mas como a realidade não é esta, quando a dor bate, e se eu não tenho essa clareza realista da existência, eu vou entrando em profunda frustração, porque o meu nível de expectativa, como ela é fantasiosa sobre a situação, quanto maior o nível da minha expectativa fantasiosa, maior vai ser o nível da minha frustração angustiosa. Mas a segunda compreensão que eu quero que você tenha sobre a realidade da dor e por que que Deus, sendo bom, a dor ainda acomete todos nós, é o fato de que não apenas o mundo é caído, nós vivemos numa criação que ainda é caída e será transformada e curada, mas você e eu somos seres relativos. O mal, nós lidamos com o mal fora de nós, mas nós lidamos com o mal na nossa carne. Nós lidamos com dimensões dentro de nós muito ambíguas e relativas, e misteriosamente o Deus que não é masoquista, que não tem prazer na dor, que não fica feliz de te ver sofrendo,
a graça de Deus, de uma forma irônica e misteriosa, usa dessa situação para o nosso bem. Porque um dos exemplos mais incríveis do que eu estou querendo te dizer é lá em 2 Coríntios 12, quando Paulo, depois de uma experiência com a glória de Deus, indo ao terceiro céu, o texto fala que, pela grandeza da revelação que ele tinha, ele lidava com uma questão de soberba nele o tempo todo. E para que, como uma pedagogia da graça de Deus, para que ele não se perdesse dentro dele mesmo, ele experimentava fraquezas. O termo que ele usa é um espinho na carne. Até hoje a gente não sabe exatamente o que é, tem muitas compreensões, mas o que importa é que existia algo na vida daquele homem, como existe muitas vezes na minha e na sua vida, que nos incomoda, que nos é contraditório, que potencializa as nossas fraquezas, que deixa claro para nós que a gente é carente, que a gente precisa de ajuda, que nós não somos autossuficientes. E isso que, ao invés de ser a nossa destruição, quando eu compreendo que eu estou num mundo caído e que eu sou um ser relativo, que chegará o dia que eu serei plenamente o que eu fui criado para ser. Você e eu, em Cristo, chegaremos a essa glorificação final. Mas até esse dia, nós somos seres em processo, estamos continuamente sendo transformados e curados. Então, equilíbrio, sensatez, sobriedade para mim e para você não é o normal para nossa carne. Existem inclinações dentro de mim e de você que até mesmo a experiência da glória, como foi de Paulo, Paulo não teve um surto de orgulho saindo de um bar ou de um prostíbulo, foi saindo da presença da glória, porque a minha e a sua alma, a nossa experiência existencial de glória, de crescimento, sem acontecer num ambiente de fraquezas, nós surtamos. Essa tendência ao surto que existe em todo ser humano faz com que a dor e o sofrimento, que, volto a dizer, não existe prazer divino nenhum nisso. Não existe nenhuma deliberação divina de falar, vou colocar um câncer ali só para ver o que dá. Não, é resultado de um mundo caído. É resultado do caos que o ser humano criou para si. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa e escandalosa sobre nós que até essas fraquezas que nós experimentamos, as dores que nós passamos, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4, mesmo tendo esse tesouro que nós carregamos internamente, nós ainda somos vasos de barro. Então, a graça, o poder ainda é experimentado em nós através de fraquezas. E Paulo, em 2 Coríntios 12, depois de fazer 3 vezes orações para que Deus arrancasse aquilo dele, transformasse aquela situação, ao invés dele ouvir, ok, Paulo, já que você ora muito, já que você é o meu apóstolo, já que você tem autoridade, o que você diz acontece, eu vou transformar. Ao contrário disso, o que Paulo ouve é que a minha graça te basta, Paulo. Essa situação, essa fraqueza, essa dor, não altera quem você é para mim, Paulo. Guarde isso no seu coração, meu irmão. A sua fraqueza, a sua dor, o sofrimento que você está passando não altera quem nós somos para Deus. Não altera a nossa posição, a nossa identidade nele como filhos de Deus. Não altera o fato de que a graça dele está sobre nós. Mas ao contrário, ele vai dizer que o poder justamente se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é uma das coisas mais estranhas para a mente contemporânea. Isso é uma das coisas mais esquisitas para um mundo positivista, onde eu tenho que estar bem o tempo todo, aonde que se eu fizer tudo certinho, nada vai dar errado, aonde se eu der a confissão certa, a oração certa, o grito certo e o princípio certo, tudo sempre vai dar certo para mim. Ao contrário disso, as Escrituras nos colocam com o choque da realidade de que nós vivemos num mundo que ainda está caotizado. É um mundo que é amado, de seres humanos que são amados, mas que ainda estão em processo de cura, de transformação. E nesse processo, a graça de Deus, ao invés de nos imunizar da dor,
e do sofrimento para o nosso bem, muitas vezes, é justamente a fraqueza do processo, daquela dimensão em nós que continuamente nos lembra o quanto que a gente precisa de Deus, o quanto que a gente precisa do próximo, o quanto que a gente não dá conta sozinho. Isso que é doloroso muitas vezes de admitir ou de sentir, é graça para a sua vida. É bem de Deus para o seu olhar, te coloca num caminho de um discípulo de Jesus quebrantado. E o mais lindo, que uma das formas que você sempre vai ver nas Escrituras, quando algo sendo produzido de bem na nossa vida, sempre a palavra que acompanha é tribulação. 2 Coríntios 4 fala que para nós a tribulação produz peso de glória. Romanos 5, Paulo vai dizer que para nós, em Cristo, por causa do Espírito Santo em nós, com um entendimento do Evangelho claro na nossa mente, a tribulação produz perseverança. E perseverança ali é um foco determinado, é uma compreensão clara da vida, porque você e eu facilmente perdemos o foco, começamos a ter o nosso olhar sendo disperso daquilo que é vida, daquilo que é amor, daquilo que é o reino de Deus, e o nosso olhar vai se dissipando e vai se perdendo, de repente a tribulação vem, e a graça de Deus, ao invés de nos permitir ir para o buraco, essa tribulação é usada para realinhar o nosso foco, tirar as fantasias do nosso olhar, trazer um senso de realidade, tirando as desilusões. Desilusão, querido, é uma bênção, dolorosa, difícil de ser experimentada, mas quando alguém te diz ou me diz, nossa, estou passando para uma desilusão, você fala, aleluia, significa que eu estava iludido e agora eu acordei, ou melhor, eu fui acordado. A graça de Deus usou, inclusive, a dor para me trazer um choque de realidade. E ele continua nessa reação em cadeia de Romanos 5, falando de uma tribulação que em nós produz perseverança, esse foco determinado, produz um caráter aprovado, a maturidade, a experiência que você e eu não temos como pular. Só o processo da dor leva a níveis de maturidade interior que às vezes a gente não quer admitir, que às vezes a gente quer se poupar, mas como você e eu somos seres relativos, carregados de fraqueza, essas experiências de dor, ao invés de nos destruir, elas vão maturando o nosso caráter. E aí ele conclui falando que esse caráter aprovado, essa maturidade produz esperança. E essa esperança não nos decepciona porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele conclui falando que no início tinha uma esperança, mas o processo da dor, da tribulação, que muitas vezes a gente não entende ainda por que a gente tem que passar, mas compreenda, você e eu estamos em processo, somos seres relativos, habitamos um mundo ainda que carece de cura e transformação. Temos uma promessa desse grande dia, mas não chegou ainda. Então a dor, o sofrimento para você, no final, purifica suas experiências, desculpe, purifica suas esperanças, fazendo com que aquilo que era fantasia, pensamento positivo, somente uma fé de barganha e superstição, agora ganhou uma densidade interior de uma experiência madura, de uma esperança carregada da verdadeira consciência do Evangelho. A minha oração por você é que você encare esses momentos de dores e tribulação que você pode vir a passar ou até esteja passando, não como um auto-vitimado achando que Deus te abandonou ou que tem algo de errado com você, mas ao contrário, compreenda a realidade de que o mundo que você está é assim mesmo. Você é um ser em processo, mas que a graça de Deus sobre você usará todas as coisas para proteger o seu coração, como essa pedagogia do amor de Deus, para que você cresça cada dia mais de glória em glória. Deus te abençoe.